sobretudo na celebração da Eucaristia e sobretudo no atendimento das confissões. Podem sentar. Ele dizia que o Padre é o amor do coração de Jesus. E se nós soubéssemos o que é um Padre, morreríamos de amor. Porque é um mistério muito grande. O fato de Jesus Cristo ter subido aos céus, deixar-se assim mesmo presente no sacramento, sobretudo no sacramento da Eucaristia, e ainda querer se servir de uma humanidade tão pobre como a nossa, para se fazer presente também para vocês. E não só na capacidade que Ele nos dá pelo seu Espírito de torná-lo presente sobre o altar da Eucaristia, quando consagramos o pão e o vinho, mas também quando agimos realizando os sacramentos, nós agimos na pessoa de Cristo, e é Cristo que realiza os sacramentos através de nós. Por isso é impossível alguém ser digno disso. E essa é a grande maravilha do sacerdócio católico, que não existe em nenhum outro lugar. Os outros sacerdotes que podem haver por aí, que pode haver por aí, são simplesmente representantes ou porta-vozes, intermediários. Nós, sacerdotes católicos, nos tornamos participantes do sacerdócio de Cristo, e Cristo é o único mediador entre vocês e o Pai, através de nós. E isso nos humilha, porque se para vocês o sacerdócio é grande, e de fato é grande, é quando eu olho em primeira pessoa, desde dentro de mim, para a minha humanidade diante desse mistério, para mim parece muito maior. Porque eu vejo a dignidade que eu carrego e as minhas insuficiências também. Por isso me constrange, tudo isso aqui. Porque é muito mais do que eu poderia merecer. E de fato, se cumpre nesse tipo de experiência aquilo que Jesus dizia para os discípulos. Quando Pedro pergunta em nós, deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ter? E Jesus responde, quem tiver deixado tanta coisa, pai, mãe, filhos, terras, casas, campos, por causa dele, receberia 100 vezes mais neste mundo e no próximo, com perseguições, mas 100 vezes mais. E isso me constrange, me humilha, porque não é merecimento nenhum da minha parte. Eu vejo claramente, se vocês veem Deus assim, eles têm experimentado assim, por pura graça e misericórdia de Deus. Porque eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas debilidades. E eu só posso bendizer a Deus por isso. Por Deus querer servir-se disso para fazer-se visível para vocês. É o que São Paulo diz. Nós trazemos este tesouro em vasos de barro. Ele fala que isso acontece para que se manifeste claramente que o poder que nós expressamos aqui, tudo aquilo que nós manifestamos aqui, vem de Deus e não de nós. Porque se fôssemos simplesmente bons humanamente, poderíamos pensar que aquilo fosse nosso. Aí eu me lembro muito de uma passagem que me marcou profundamente, no finalzinho do meu período de catequese. Eu fiz a catequese toda lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. O padre que vocês viram aqui, Padre Ernestino, foi meu pároco lá por muitos anos, E lá nessa paróquia, eu fiz toda a minha catequese, terminei a catequese de Crisma no retiro da catequese de formação. Não façam isso que eu vou dizer, mas foi a experiência de oração que fizeram. Abram a Bíblia aleatoriamente, a passagem que caiu, você medita. Não faça isso. É perigoso. Mas naquela ocasião foi oportuno. Caiu no 2º capítulo da primeira carta aos Coríntios. E São Paulo escreve à comunidade de Corinto, dizendo assim: eu me apresentei diante de vós fraco e todo trêmulo, sem recorrer à habilidade da arte oratória.
para que ficasse evidente que esse poder é de Cristo, não de nós, para que se pusesse a confiança na cruz de Cristo. Eu escolhi saber, mais ou menos assim, entre vós, nenhuma outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas poder de Deus, salvação de nosso Senhor. E eu tomei para mim aquela palavra mesmo antes de pensar em ser padre. Parecia que aquilo falava ao meu coração sobre o que eu seria depois. Mas sem capacidades humanas, sem grandes coisas, fraco, todo trêmulo, tímido, enfim. Mas para que ficasse evidente que esse poder é de Cristo, para que se usasse a confiança não no Padre Paulo, não em mim, mas em Deus. Eu peço muito a oração de vocês, para que o Senhor me conserve junto dele, Senhor. Eu não posso dizer tenho sido fiel, porque eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas fraquezas, mas eu quero ser fiel. Essa fidelidade vem pela oração, pelo tempo gasto diante do Senhor, pelo mistério celebrado, pelos sacramentos e pela oração do povo de Deus, de vocês, sobretudo. Eu sou muito feliz, eu já expressava isso quando eu cheguei, eu expresso de novo. Sou muito feliz por poder estar aqui, na paróquia dedicada a São Francisco de Assis. Eu me lembro na catequese de crise, ela me chamava muito a atenção, embora eu não entendesse o porquê, dos 3 conselhos evangélicos: da pobreza, da castidade e da obediência. E num dos sentidos de crise, não lembro qual deles, foram 2, num deles os catequistas no final da retiro nos entregaram um tal com um cordãozinho com os 3 nãos. E aqueles 3 nãos representam justamente esses votos feitos pelos religiosos. Mas o cordão é um sinal característico franciscano. Todos os consagrados das famílias franciscanas, os frades menores conventuais, capuchinhos, ou os frades menores, as clarissas, todos usam esse cordão com os nós, que representam os votos que fizeram. E misteriosamente assim, São Francisco entrou na minha vida. Eu sempre o admirei pela simplicidade dele. E a minha primeira paróquia, onde eu fui fazer pastoral, foi a paróquia São Francisco, lá no Tororó. Essa é a terceira paróquia São Francisco por onde passo. Eu tenho uma alegria de ter sido colocado aqui por Deus como pastor próprio dessa comunidade. Eu sou muito feliz por isso. Deus me querer nesse sentido também franciscano. Próximo desse santo que fala tanto ainda hoje ao nosso mundo. Então materialista, então rasteiro. Um homem que olha para o céu e ri no mundo, olhando para o céu. Aí eu peço mesmo, reza por mim, para que o Senhor me ajude a permanecer fiel, a continuar no caminho, que não é um caminho simples e tranquilo. Vocês sabem, talvez presumam, ou talvez não. Mas rezem por mim, rezem por nós padres, rezem muito por nós padres. Especialmente para que conservemos o nosso amor ao Santíssimo Sacramento. É algo que eu me lembrava disso enquanto eu fazia a purificação no altar hoje. Que eu demoro fazendo a purificação depois da comunhão. E já ouvi de alguns, que esse momento seria um momento de abreviar um pouquinho para poupar o tempo da celebração, que não é necessário demorar tanto. Enfim, pessoas incomodadas às vezes por causa dessa demora, às vezes por causa do silêncio durante a purificação as pessoas se incomodarem. Mas eu não tenho coragem de não demorar. E eu partilho isso com vocês com toda sinceridade. A primeira vez que eu distribuí o Santíssimo Sacramento foi meio por acaso. Eu cheguei mais cedo para a missa de Corpus Christi. Eu estava indo no primeiro ano do seminário, no propedêutico. Nem sabia se ficava. Cheguei mais cedo, fui catado por alguém lá para ajudar na distribuição da comunhão lá na missa campal,
na esplanada dos ministérios. Aí distribui a comunhão, e fora a emoção de distribuir a Santíssima Eucaristia pela primeira vez, quando acabou, a gente se dirige para uma sacristia que é montada atrás daquele palco, e uma coisa me chamou a atenção. Nunca me esqueci disso. Esse vasozinho com água que nós usamos, nós chamamos de purificatório. E lá estava um outro ministro com esse purificatório e uma toalhinha para nós secarmos. E o que me chamou a atenção é que já havia passado alguns ministros antes de mim. E aquela água usada para purificar os dedos, né, com os fragmentos da hóstia consagrada que estavam nas mãos dos ministros que tinham passado, essa água estava branca, como se tivesse colocado água. Né? Isso me impressionou, porque às vezes nós não damos valor, não prestamos atenção nos pequenos fragmentos de Jesus que podemos perder. E por isso eu não tenho coragem de ser breve. Porque não vale a pena perder Jesus. E o meu desejo sempre, quando celebro a Eucaristia, é que seja possível àqueles que participam da Santa Missa perceberem a sacralidade do que é realizado aqui, que aqueles que participam da Eucaristia vejam o padre que celebra, que o padre acredita no que faz. E eu sei por experiência, sei que também muitos já tiveram essa experiência. Nós colhemos o melhor dos frutos dos sacramentos quando eles são administrados por sacerdotes, por ministros que de fato acreditam naquilo que fazem. A Igreja diz que Deus pode usar os ministros indignos também. Se o padre está em pecado mortal e realiza os sacramentos acontecem pela força de Deus na palavra que Ele nos deu para realizá-los. Se o padre está em pecado mortal e celebra a Santa Missa, a Eucaristia se faz presente do mesmo jeito, embora o padre cometa sacrilégio, tanto por celebrar o pecado, quanto por comungar o pecado, porque o padre é obrigado a comungar na celebração, porque é a comunhão do padre que consuma o sacrifício eucarístico. E, embora Deus possa agir por meio de ministros indignos, porque a graça pertence a Ele e não depende da nossa fé nem da nossa divinidade, diz também a Igreja que Deus prefere agir por meio de ministros santos. E é o meu desejo, né, ser santo por vocês. Não porque eu quero ser santo para gozar de Deus simplesmente, mas eu penso na santidade minha como um ato de caridade para vocês. E é o que nós deveríamos rezar por todos os padres, para que nós, de verdade, nos santifiquemos pelos mistérios que nós realizamos aqui, que nós administramos para vocês. Porque se vocês veem que o padre acredita no que faz, naturalmente vocês vão acreditando mais também. Se o padre duvida, se o padre celebra de qualquer jeito, nós vamos perdendo a fé. Perdendo a fé mesmo. Basta nós irmos nos lugares aí onde se instala uma teologia da libertação. A falta de vocações, a falta de zelo com um ambiente sagrado em todos os sentidos, um cuidado puramente temporal com as coisas, pensando em prosperidade somente neste tempo, sem nenhuma perspectiva de céu. Mas naqueles lugares onde os padres de verdade se preocupam com o sagrado que realizamos aqui, e todos os sinais que estão em torno deste sagrado que nos apontam para o valor do que está no altar, nesses lugares as vocações são abundantes, o povo reza mais, o amor de Deus é mais perceptível na vida do povo. Então rezem por nós. Rezem por nós. Ontem foram ordenados 8 novos padres para a nossa arquidiocese. Rezem por eles também, que começam
do seu ministério, estão ali com algumas horas de padre. E que nós sejamos fiéis. Que nós sejamos fiéis. Que sigamos o exemplo de um São Francisco de Assis, que embora se vestisse de trapos, no que tocava ao altar do Senhor, era sempre o mais precioso. Não importava quanto custasse. São João Maria Vianney é a mesma coisa. Dormia num punhado de palhas, cozinhava batata para um mês e comia a mesma batata cozida o mês inteiro, mas para o seu altar, para a sua celebração, sempre queremos mais ir. Então rezem por nós, para que nós tenhamos sempre mais esse zelo, que a nossa igreja cresça no amor a Jesus Cristo, como nós vamos ouvir nesses dias, que nós amemos Jesus na Eucaristia, que é Ele o centro de tudo. É a fonte e o ápice da nossa vida. Então rezem por nós, rezem por mim, para que eu dê conta de vocês. E tenham paciência comigo também. Tenham paciência comigo. Eu sou gente como vocês. Talvez alguém aí não tenha percebido ainda alguma impaciência, alguma coisa assim, né? Que talvez escandalize alguém, mas eu sou gente. Então tenham paciência com o padre de vocês que está aprendendo a ser padre. Eu fiz 8 anos e meio de seminário, mas eu não sei se é padre, estou aprendendo. É como quem casa aí não sabe como é casar, só depois que descobre como é e vai vivendo a mesma coisa nossa. Eu nunca tinha atendido uma confissão até ser padre. Nunca tinha celebrado uma missa até ser padre. E é assim, a gente vai aprendendo, às vezes batendo cabeça, errando, pode até falar bobagem, mas a gente vai aprendendo. Então rezem por mim, me ajudem com a oração sobre tudo de vocês e com esse carinho, né, que, como eu dizia antes, me constrange e me humilha. Muito obrigado mesmo por esse carinho. 6 ou 7 meses aqui na paróquia, isso me espanta mais ainda, porque quando eu fui na despedida do Padre Agilson, que ficou 23 anos na Nossa Senhora das Vitórias, eu vi uma manifestação muito parecida com isso. Meu Deus, eu não sou digno disso mesmo, né? Mas muito obrigado mesmo. Deus lhes pague e Deus lhes dê o céu.